por que existiam os padrões emocionais tão diferentes. Para eu ganhar uma disputa, basta eu encher bastante o saco. Vai se destacar do resto dos padrões normais. Fala, diretoria, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo Biz, porque aqui o papo é business. Esse podcast foi feito exatamente para você, empresário, que quer sair da inércia, acelerar o crescimento da sua empresa e faturar mais. E o melhor de tudo isso, sem ser escravo do seu próprio negócio. Eu sou Marco Revilo. E eu sou Ricardo Malê. E Marco, hoje a gente falar um assunto que talvez assim não seja daqueles assuntos que o empresário mais gosta de ouvir, mas é que ele precisa mais ouvir, que é como o seu padrão emocional impacta diretamente na produtividade. E, de lambuja, né? Já que a gente vai tocar numa ferida que é como é que a gente se comporta, como é que a gente se relaciona com a própria equipe, a gente vai ganhar de presente, então, o entendimento de como o padrão emocional dos nossos funcionários também impactam no seu desempenho, na sua produtividade. Apresenta para nós o nosso convidado especialista no tema. Bora lá, Ricardo. Falando de saúde, a gente sabe que tem coisa para falar, né? E hoje está conosco Jackson Stephan. Está aqui nos estúdios do Papo Biz. Só tem nome difícil que a gente... Nome difícil, aqui, né? Viu? Só tem nome difícil. Vamos... Cada episódio vem um... É um mais difícil que o outro. Exatamente. Hoje é o Jackson Stephan. Jackson. Não, é nome Stephan. Bonito, não é só difícil. Quase americanizado agora o negócio, né? Jackson Stephan. Bom, Ricardo, ele foi executivo de varejo por 25 anos e por 5 anos ele foi consultor de processos organizacionais. Ele também... Tem muita coisa. Tem bastante coisa. Mas eu acho que isso aí já tá bom, né? Pois é, o cara com 25 anos, tá? E 5 anos de consultor, o cara tem o que falar. Faz as contas aí pra saber qual é a idade do Jackson. Não quero nem arriscar, tá? Mas quero acrescentar que também ele iniciou, né, PNL em 2019 e formou-se em psicanálise em 2019 e dedica a estar apoiando organizações e líderes que querem construir espaço de valor. Mas melhor do que eu para falar, está aqui conosco Jackson Stephan. Seja bem-vindo, Jackson. Obrigado, um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite, Ricardo. Prazer conhecer o Marco também, a equipe aí. Puxa, muito emocionado até nesse momento aqui de estar com vocês. Depois de horas de espera no estúdio, começar a gravar, a emoção vem. Jackson, obrigado também pelo aceitar o nosso convite. Aí, a gente sabe que tua agenda está sempre bastante tomada com teus trabalhos em empresa. Sei que hoje tu está fazendo um trabalho também de formação de lideranças. O teu foco é muito próximo ao meu. Na verdade, a gente se conheceu nesse mundo, né, de oferecer soluções para as empresas em relação à formação de lideranças. E, cara, vamos começar a falar, então, dessa questão, assim, de que forma esse padrão emocional, quer dizer, como é que a gente, eu diria assim, se formata, talvez, né, durante a nossa jornada, o nosso desenvolvimento humano, de que forma isso impacta e a descoberta, né, e como é que... sacar mesmo, né? Que como isso que às vezes não está sendo percebido, né? A gente não está de forma muito consciente desse padrão, de como é que a gente se conecta, como é que a gente influencia, como é que isso pode, de fato, objetivo, né? Impactar na produtividade do líder. E, claro, e aí na esteira dessa conversa, a gente acaba também trazendo alguns insights importantes para o líder sobre como isso pode estar impactando no desempenho, nos comportamentos da equipe no dia a dia de trabalho. Bom, a palavra é contigo, e tu que é o cara que manja desses Paranauê. Vamos lá. Tá bom. Cara, falar sobre padrões emocionais, para mim é um prazer falar, até, porque na vida executiva eu sempre questionava por que existiam os padrões emocionais tão diferentes e tinha como resposta aos padrões emocionais os comportamentos tão diferentes, tanto das equipes como das próprias lideranças, né? Então, em ambientes de solucionar, de trabalho em equipe, vi tantas vezes colegas e eu mesmo, muitas vezes, em algum momento perdi a cabeça, fiquei irritado, saí de uma reunião irritado, saí frustrado. Mágoa é menos comum entre os homens, talvez, né? Mas também tem, né?
Também tem. Tem. Fazer o beicinho, aquele famoso. Cara, magoei, né? Perfeito. O beicinho, a vergonha. Vergonha. Quantas vezes em reuniões o cara não deixa de colocar uma opinião por ter vergonha? E por que isso acontece? Acontece por causa de um background que o cara tem e por causa do ambiente que ele está. O que o ambiente propicia para ele fazer? Então, ambientes são muito importantes para as pessoas poderem se relacionar. Cara, quando eu olho uma pessoa que é introvertida, que tem dificuldades em se relacionar com os outros, em ser expansivo, em colocar suas ideias, por algum motivo dela mesma, e aí ela está numa reunião onde eu tenho pessoas que querem tomar a frente, e o ambiente permite que as pessoas tomem a frente um do outro. Anula completamente esse introvertido. Anulou completamente o introvertido. Sim. E o interessante disso que tu está falando, Jackson, que a gente consegue observar, inclusive no ambiente, que existem algumas pessoas que conseguem fazer as ligações, né, Ricardo? Deixa eu explicar melhor. Existem algumas pessoas, não sei se pelo fato do comportamento, mas ela vê que tem alguém introvertido e alguém mais extrovertido e ela tenta fazer esse link de unir, de trazer ela para o ambiente. Eu tenho um pouco disso. Né? Que isso. Se comportam como conexão. Exato. E aí até tem uma frase engraçada que eu ouvi que tu e o teu comportamento, e o cara fez uma analogia bem bacana, é que existem pessoas que são termostato e pessoas que são... Putz, esqueci o nome daquele que mede a temperatura. É termostato? Temperatura? Não, termostato e o termômetro. O termostato, ele regula a temperatura do ambiente. Exato, e o termômetro, ele mede a temperatura do ambiente. De engenharia aqui, nós estamos craque, né? Não, mas pelo menos de assunto estamos bem. E isso aí é interessante. Sempre no ambiente eu sou muito observador e observo isso. As pessoas que são menos introvertidas, às vezes tem uma que consegue trazer essa pessoa para o ambiente e fazer essa ligação. E eu achei muito interessante isso que tu está comentando. Aí vê, né? Isso aqui tudo é comportamento. Sim. Por que o cara, que é o termostato, que é o que vai regular, certo? É o termostato. O que ele ganha sendo termostato? Mas não o que ele ganha ali. Quando ele aprendeu a ser termostato. Isso. Por que ele aprendeu a ser termostato? Ele escolheu esse papel aí. Então, bom. Então, o cara que é o termostato. Por que ele é o termostato? Certo? Ele tem uma história de vida dele que, em algum momento, ser termostato... Era vantajoso. Era vantajoso para ele. E ele começa a duplicar isso. Como um mecanismo de defesa. Por quê? Todos nós... formamos os nossos mecanismos de defesa até os 5 anos de idade. 5? Exatamente, 5 anos de idade. 5 anos. Ou seja, antes mesmo de saber falar bem. Perfeito. Dominar a língua. Perfeito. Cara, quando a gente chega no mundo, a gente tem um sistema pronto, que é o sistema básico de sobrevivência, certo? Não vou entrar aqui em termos técnicos, né? Não é o reptiliano, límbico, né? Límbico. É o reptiliano, o límbico e o córtex pré-frontal, que vão se desenvolvendo. Tá. Não vamos entrar nesses termos técnicos, mas o que é? Então, eu venho para o mundo pronto para reagir a ambientes de fome, calor, frio. Qualquer bebê reage a isso aí. É um instinto. Exatamente. Até os 5 anos, eu vou desenvolvendo a minha capacidade de reagir e interpretar emoções. Então, cara, um bebê está no colo da mãe, está tomando o mamá dele, e a mãe está olhando para ele. O que esse bebê está sentindo? Aconchego, carinho, segurança. Ele está tranquilo. Ele consegue já absorver isso. Absorve isso. Se ele para de beber, a mãe coloca ele no carrinho, o pai chega em casa, briga com a mulher, tem uma gritaria, esquece o bebê lá no canto, o bebê começa a chorar. E ninguém ele fica sozinho. Ninguém veio. O que esse bebê está dizendo que ele está chorando? Ele está sentindo uma instabilidade incrível no ambiente. E estão abandonando ele. Então ele começa a sentir que ele precisa fazer alguma coisa para, de novo, receber o carinho, o amor da mãe. E aí criou-se um loop de condicionamento, provavelmente. Vai começar a se criar um hábito. Exato, ele vai começar... Um padrão comportamental, talvez, se pudesse um padrão de entendimento e de comportamento.
Ou seja, como é que eu percebo o ambiente, que tipo de reação eu tenho, basicamente as funções essenciais, percepção e reação, né? Como é que eu me conecto e percebo o que está acontecendo e qual é a minha estratégia de sobrevivência. Perfeito. E aí se criam esses padrões aí. Perfeito. Através disso, será que a gente já consegue dizer que esse bebê vai ser um líder, ou que esse bebê, enfim, vai se destacar do resto dos padrões normais de uma criança? Não acredito nisso. Né? Não acredito nisso porque é muito cedo. Um bebê ainda está reagindo àquele ambiente que ele tem, ao primeiro ambiente dele. Aí a reação não significa nada, pode não significar nada no futuro. O fato é que aqueles comportamentos que ele vai desenvolver para receber o que ele quer, que é atenção, amor, carinho, pertencimento, e que invariavelmente não vai receber dos pais por completo, tá? Porque não é que ele vai estar sempre num ambiente hostil, mas ele vai estar intercalando entre ambiente positivo e um ambiente negativo, hostil. Aí ele vai começar a medir e responder a esses dois Posso dar trazer aqui um case real e muito íntimo para mim, porque é o meu próprio, em relação a isso aí que você está falando, tá? Claro. Veja, eu fui criado num ambiente relativamente estável. A minha mãe se orgulha de dizer que ela e meu pai nunca brigaram, de fato nunca ouvi gritaria dentro de casa, só que é o seguinte, meu pai era um cara durão. Então, para conseguir alguma coisa dele, bom, primeiro que na gritaria eu não ia conseguir, porque ele era mais forte, maior e tinha o dinheiro, né? Como a gente diz, a regra de ouro, quem tem ouro faz a regra, né? Então, pô, assim, não dava para ganhar dele gritando, óbvio que não dava. Fazendo beicinho também não adiantava, porque ele não tava nem aí, né? Então, fazer, vai pegar, tá nem aí, vai pegar lá o jornal dele, pegar não sei o que lá, jornal não, meu pai não lia jornal, vai pegar lá a TV, enfim. Eu falei jornal porque em geral é isso, né? Que naquela época os pais faziam, pegava, já abriu o jornal e tal. Mas eu tô falando de um outro pai, não do meu. Bom, então a única forma de eu conseguir ganhar numa disputa com meu pai, a única forma era na esgrima intelectual, ou seja, era enchendo o saco. Ou seja, ou seja, argumento. Ele dizia uma coisa que eu queria. Eu queria ganhar algum tipo de disputa, eu queria ganhar alguma coisa, sair de noite, coisa e tal, vencer alguma disputa qualquer, alguma divergência. A minha estratégia, a única que dava certo para mim, com a imaturidade, obviamente, que eu tinha, e também que meu pai tinha, a única estratégia era debatendo. E meu pai enchia o saco. Disse, tá, você não me enche mais o saco, faz esse troço aí. Bom, e aí o que eu aprendi? Pronto. Isso aí vai... Para eu ganhar uma disputa, basta eu encher bastante o saco. Cara, e aí, por isso que eu queria trazer esse case para nós aqui, que é um case, como eu disse, muito íntimo, por ser o meu. Adivinha se eu levei isso para minha equipe de trabalho? Até um dia que um funcionário meu me disse, Ricardo, não dá para te aguentar. Porque a gente começa uma frase e tu termina a frase. Não dá para conversar contigo, cara. A gente começa a falar uma frase e tu termina. O que ele estava me dizendo? Que tu é chato pra cacete. Cara, aquilo mexeu comigo de uma forma, e eu fui falar com uma consultora amiga, Dulce Ribeiro, talvez até que tu conheça, que é aqui da nossa cidade. Pô, Dulce, assim, a minha equipe, o cara da minha equipe me disse, ele é muito sincero, ele até hoje, muito amigo meu. E ela disse assim, Ricardo, é o seguinte, pede ajuda para as pessoas estão dispostas a te ajudar. Se tu perceber que tu tem um traço que não é legal, primeira coisa, fala para tu que olha, eu tenho esse troço aqui que eu não tô achando legal e eu quero que vocês me ajudem a mudar isso aí. Agora, olha como demorou tanto tempo. Tô até me estendendo aqui, tirando um pouco do teu espaço de fala, né? Fica à vontade. Mas só para concluir a historinha, porque demorou tanto tempo para perceber uma coisa óbvia, que eu era chato mesmo e que eu não deixava as pessoas falarem. Inclusive agora eu não tô deixando você falar. Não, mas agora digamos que é uma boa causa. Então, cara, olha só, estas coisas que a gente não se dá conta, mas não se dá mesmo. A gente leva para o trabalho e aí como é que isso estava impactando a motivação da minha equipe? As pessoas sentirem a vontade de trabalhar comigo. Um cara que não dá espaço. Um cara que a última opinião tem que ser a dele. Tu conhece? A gente conhece hoje trabalhando com empresário, né? A gente conhece muito bem essa história. Sim. Né? Então eu queria só ilustrar, trazendo um pouco desse case, que quando você falou, não, isso vai se formando, coisa e tal, porque a estratégia de sobrevivência, cara, me veio imediatamente, né, essa realidade, né, esse exemplo meu aí.
Mas eu acho que assim como esse, que foi uma coisa que me marcou, cada indivíduo tem as suas armadilhas, né? Com certeza, Ricardo. E muitas armadilhas. Porque cada um de nós desenvolve ao longo do crescimento os mecanismos de adaptação e de defesa para várias situações. Então, cara, por que é padrão emocional? Certo? Padrão de emoções. Porque se eu tenho medo, porque eu tive um pai que foi extremamente rígido, extremamente cobrador, que não deixava eu falar, que só me dava alguma... Olha que interessante. Um pai que me dava carinho ou me dava atenção quando eu me comportava direitinho como ele queria que eu me comportasse. Como é que eu vou agir se o meu chefe, o meu executivo da minha empresa, o diretor, seja lá o superior, me cobrar de forma rígida? Se eu tenho medo. Num ambiente que tem medo, nenhuma criatividade surge. É difícil. O ambiente que tem medo é um ambiente de proteção. Se eu estou atacando, o outro está protegendo. E a cabeça dessa pessoa está preocupada em se proteger, não está preocupada em criar nada novo. Aí você fala, desculpa, Marcão, eu vi que você puxou o Ari para fazer uma pergunta, talvez seja até a mesma, mas vamos encaixando aqui, a minha questão é... Nesse ambiente onde você fala que o medo é um grande limitador de criatividade, imagina o impacto disso numa empresa que depende de inovação para crescer. E qual empresa não depende de inovação para crescer exatamente. hoje, né, Ricardo? Mas eu tentei visualizar esse tipo de situação no departamento de marketing, que é importantíssimo, ou até mesmo no RH. Porque vai trazer essas pessoas para dentro, querendo ou não querendo, diretamente ou indiretamente. Imagine essa situação, não sei se vocês conseguem visualizar, é o que eu estava tentando aqui visualizar. Marcão, eu vou te trazer um exemplo de um grande varejista que nós trabalhamos no ano passado. Eu, particularmente, trabalhei com várias equipes de ponta de atendimento e nós trabalhamos também com uma equipe de marketing. Uma grande varejista brasileira, né, mais de 380 lojas. Cara, entrou no departamento de marketing. Eles tinham 200 campanhas por mês de produtos para o online e para as lojas. Agora, tu imagina o que é um departamento de marketing que tinha lá, em média, 50, 60 pessoas, trabalhando para fazer 200 campanhas por mês, envolvendo fornecedor, logística, loja, publicidade, faz material para mandar para a loja, para explicar, preço, toda essa movimentação. Cara, e todo mundo fazia isso no automático. Porque está todo mundo ligado no automático. A gente entra nas empresas, está todo mundo ligado no automático de fazer mais e melhor, tentar melhorar, fazer mais, melhorar e mais. Cara, e aí tu vê, estão sempre repetindo. Nessa empresa, especificamente, quando nós entramos lá, esse departamento fazia essas 200 campanhas mensais. Nós começamos a trazer a equipe e criar um ambiente seguro para todo mundo colocar a sua opinião. Olha que interessante, cara. No ambiente seguro, pessoas que não tinham voz começaram a trazer ideias. E aí, com alguns questionamentos, começaram a ver, cara, mas só um pouquinho. Vamos trazer dados sobre essas campanhas. Começamos a colocar os dados nas mesas, porque tinha gente que não via os dados, tinham fotógrafos, tinha o pessoal de cenário que não via os dados das campanhas. E começamos a trazer os dados das campanhas. Cara, resumindo, fizeram 80-20 das campanhas, certo? A equipe mesmo, certo? A equipe mesmo resolveu fazer, começaram a buscar dados. Limpar a porcaria e ficar com o que dava certo. Cara, sabe quantas campanhas faziam 74% do faturamento daquelas campanhas? 10, 20. 8 campanhas. Nossa! 8 campanhas. E o resto era tempo e dinheiro para fora. Claro. Isso teve um trabalho para movimentar de acordo com trazer pessoal de loja, trazer pessoal dos fornecedores, da logística, para dizer para eles que agora não ia ter mais 200 campanhas. Por quê? Olha que insano.
quando eles resolveram reduzir o número de campanhas, vocês estão loucos. Como que nós vamos reduzir o número de campanhas? Porque eles tiveram que explicar para a empresa criar, trazer, fazer reuniões, fazer uma explicação. Não, claro, mudança de cultura. Não foi para 7. Eles conseguiram reduzir pela metade, reduziram para 100 campanhas. Que já foi um ganho. Sim, já. Um baita ganho. E aí o link, tá, do que você acabou de falar para o empresário que está nos ouvindo, e a gente fez uma chamada no início, qual a relação, né, do seu padrão emocional com a produtividade, com a tua produtividade, e desdobrando isso em relação à equipe. Então é um exemplo bem objetivo. Quer dizer, o que acontece? Né? Que você trouxe uma relação causa e efeito bastante fácil de entender. Efeito. Baixa produtividade, baixa eficiência das campanhas de marketing. E não percebida, pior, não percebida. Dinheiro ali indo pro ralo. Pro ralo. Tá. Aí volta um passo atrás. Por que esse dinheiro está indo pro ralo? Bom, causas, né? Pessoal trabalhando no automático e sem perceber nada, sem perceber a realidade dos dados e fatos. Não tem uma percepção. Porque tá todo mundo... Agora a questão que fica, né? Que aí que vem a sacada, eu acho. Por que tá todo mundo no automático, cara? Porque é a área de proteção, onde eu me sinto protegido. Se eu tô no automático, ninguém percebe que eu tô aqui. Não faço nem a mais, nem a menos. Não, eu tô fazendo aquilo assim, ó. Tô seguindo a minha programação. Tá, mas espera aí. Ter inteligência embarcada no negócio, e como alguém uma vez disse, eu não lembro quem, um dos maiores desperdícios que se tem nas empresas é desperdício de cérebro, né? Não lembro quem disse, mas o maior desperdício é desperdício de cérebro. E é o que acontece. Pô, olha quanto desperdício de cérebro tinha aí. Quer dizer, era o desperdício de cérebro gerando desperdício de trabalho e financeiro, impactando então no resultado pífio. Então, voltando toda essa cadeia causal, a gente chega aonde? A gente chega justamente na cultura gerencial, cultura da empresa. Perfeito. Concorda comigo nessa minha análise? Eu concordo, Ricardo, e vou trazer mais uma questão aqui, que é uma visão bem própria minha, tá? Nós vemos numa cultura, nós todos aqui, né? Ninguém aqui tem menos de 30 anos. Só o Marcão. Só eu. Só o Marcão, porque ele parece ter 80, mas na verdade ele tem... Mas o Marcão... Muita estrada de chão. Ele convive conosco. Esse que é o problema dele. Cara, nós vemos uma cultura que veio produzindo cada vez mais. Que veio... Cara, tinha pouco concorrente e se produzia cada vez mais. Era só fazer mais e mais rápido. Mais e mais rápido da mesma coisa. O que nós aprendemos a fazer? Pegar os processos produtivos da indústria, certo? Que foram usados sempre na indústria, testados na indústria e adaptando para varejo, para serviços, para outra coisa, certo? Até esses outros ramos, esses outros segmentos começarem a ter processos próprios. Mas ainda está na nossa mente o processo linear, certo? A linha industrial, uma coisa bem visão industrial. Exatamente. Certo. Pô, pega qualquer processo, pega Scrum, pega Kanban, cara, é uma linha industrial. É uma forma de encaixar uma pessoa naquele processo, né? Pessoas a serviço do processo, encaixa as pessoas no processo, as pessoas fazem as suas partes direitinho, o processo vai sair uma eficiência melhor no final. A questão, cara, de hoje é que, e principalmente agora, com a inteligência artificial, é que, cara, passo a passo, o computador vai fazer. Cada vez mais. Tudo que tem lógica, o computador vai fazer melhor e mais rápido que nós. Verdade. E esse processo linear não diferencia mais ninguém. É exatamente, cara, ele não se adapta para pessoas. E o que a gente vê nas empresas? Cara, a gente vê um desperdício grande de tentativa de levar processos lineares para as pessoas. Cara, fala em RH. Qual é o RH de empresa que é organizado, que não tem processos, que não tem treinamentos, que não tem formas de trabalho, né, que vão levar as pessoas a melhorar de vida, a ter uma vida melhor, a ter mais produtividade, sem se estressar tanto? Pergunta para qualquer diretor de empresa, executivo, superintendente, o que é o principal ativo da empresa? São as pessoas. Essa é a resposta. A fala sempre é essa aí. Nosso principal ativo são as pessoas. É bonito. Até o de botar no mural é bonito também. Cara, né? e é legal, essa intenção é legal. A questão é que nós ainda não aprendemos a trabalhar, a criar ambientes e trabalhar com as necessidades individuais das pessoas. Na prática. De forma larga. Dá um exemplo.
Cara, por exemplo, tá? Por exemplo, chega numa reunião, certo? Entra a reunião. Quem é que fala na reunião? É o chefe. É o cara que está mais em cima na hierarquia. Beleza? De quem é que vai ser a Decisão final. A decisão final da reunião? Invariavelmente é o chefe. Todos os que tiveram na reunião, que são convidados, sabem por que foram convidados? E sabem o que se espera deles nessa reunião? Também em vários trabalhos que nós fizemos, nós medimos, perguntando, tá, para lideranças e para as equipes, o quanto % de tempo eles ocupam em reuniões. É em torno de 60% a 70% do tempo em reuniões. Nas lideranças é mais alto, tá? Nas lideranças é 70% a 80% em reuniões. Agora, o mais incrível, quantos que acham que é produtivo? Nas lideranças, acham que em torno de 50% a 60% das reuniões são produtivas. Tá, mas as equipes, em torno de 70% a 80% acham que não tem produtividade nenhuma nas reuniões. Cara, então assim, nós temos uma cabeça formatada para discutir de uma forma processual, com processos, que adequamos da indústria, da linha de produção, e aí olhamos para os RHs e estão lá, as pessoas entrando em processos. Tá, e olha que interessante, tá, Ricardo? Deixa eu só terminar. Claro. Chega lá, todo mundo tem processos, tem treinamentos, tem cursos e tudo mais. Mas por que agora, se nós formos medir, e nós estamos medindo, tá? Nas reuniões que a gente faz com as empresas, nos grupos de empresas, e foram centenas já, quantas pessoas estão tomando medicamento para depressão, para ansiedade, para dormir, para hipertensão? Cara, é uma epidemia. Chega a ser assim, cara, eu tomo tal e tal, e tu, qual que tu toma? Vamos trocar, eu esqueci o meu. Me passa o nome do teu fornecedor aí. Tu tem o, como é que é? Tu tem o remédio aquele? Eu tenho aqui na bolsa, pode deixar que eu te dou. Nossa senhora, tá assim. Cara, 70%, 80% das pessoas, velho, tem alguma coisa que não está fechando nessa equação. Então as empresas estão investindo em processos, em treinamentos e tudo mais, mas as pessoas estão adoecendo. Se estão investindo nisso, não é para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor? E aí tem essa diferença imensa entre discurso e entre talvez autoimagem, né? A crença e realidade, porque o nosso, como você disse, né? O nosso maior ativo, né? O nosso maior patrimônio são as pessoas, mas a realidade dessas pessoas a coisa não está batendo com a pintura, né? Quer dizer, a pintura não está batendo com a realidade, né? Mas isso entra na questão até um pouco filosófica, vamos se dizer. Vamos filosofar. Vamos filosofar. Vamos lá, não vamos apontar o erro e nem jogar a culpa para ninguém. Mas aonde partiria ou aonde iniciaria para nós conseguirmos consertar isso? Porque, realmente, o maior ativo que a empresa tem sempre vai ser as pessoas. Uhum. A gente vai precisar de pessoas para tudo. Mas como é que a gente consertaria isso, então, o Jackson? Eu achei legal o que tu falou agora, né? Eu lembrou da frase do última entrevista, uma das últimas entrevistas do Steve Jobs, né? Que um repórter perguntou para ele se ele não tinha medo que toda essa tecnologia, todas essas tecnologias de computação, não fosse um dia tirar o emprego de todo mundo. Aí ele disse assim, olha, eu não acredito que seja por aí. Por quê? Porque uma coisa a tecnologia nunca vai substituir, que é a criatividade humana. O problema, disse Steve Jobs, é que cada vez menos nós temos pessoas usando a criatividade para fazer alguma coisa. Uhum. Olha que interessante. Né? Então, mas respondendo a tua pergunta, tá? Foi só uma parte que me veio na hora, tá? Mas, Marcão, a tua pergunta, nós acreditamos muito que as empresas têm um potencial muito grande de melhorar a vida das pessoas. Por quê? Cara, o mundo é movido por empresas, por organizações, porque é daqui que vem o salário, vem o sustento, vem o crescimento, certo? As pessoas passam a maior parte do seu tempo dentro das empresas. Sim. E é ali que pode começar movimentos onde as pessoas possam se expressar com liberdade, possam ter segurança
nas suas expressões diárias, e aí começar a ter equilíbrio. Aí eu te pergunto, uma pessoa que pode se expressar com segurança, falar o que ela quer, pode ser que é escutada, certo? Que tem tempo para escutar os outros, para debater uma ideia sobre ideias, certo? Num ambiente onde todos estão focados em resolver problemas e não em questões de que se alguém vai de que alguém vai passar Passar a perna em mim ou não. Cara, se uma pessoa vive nessa situação, ela precisa de ansiolítico ou antidepressivo, ela vai... Eu não estou dizendo que é só isso Sim. que vai resolver, tá? Questão Por favor, saúde, daqui a pouco tem questão- alguém médico me escutando, Sim, vai dizer sim. assim, mas... O cara tá Ah, vendendo pera uma aí, solução pera aí que- mirabolante, é, uma não é panaceia. isso, certo? Uhum. Mas se eu tô num ambiente seguro, Sim. certo? Eu consigo... Como é que eu vou chegar em casa de noite? Se eu passei o dia num ambiente seguro, numa empresa onde eu tenho liberdade e segurança de conversar. Quando o Não Marcão dá nem levantou, vontade, né? quando o Marcão levantou essa questão aí, tá, mas como é que a gente consegue reverter ou mudar esse quadro, né? Eu acredito muito nesse potencial que você acredita também na empresa, tá? Porque o que a gente vê assim, ó? O que a gente vê hoje, tá? Quais são os grandes núcleos de formação do indivíduo? Família, ok? Escola, eventualmente a religião, né? A igreja, ou enfim, A crença, as né? crenças, A crença. que ela tem os grupos religiosos, amigos e empresa. Empresa. Aí o que nós vemos hoje? A família destroçada. Ok? As famílias destroçadas. Ou não? É o que a gente está vendo. Sim. Tem várias, né? Não, a gente está vendo uma degradação, quer dizer, não sei se você enxerga. A minha visão Sim. que está acontecendo com a sociedade é uma total destruição do núcleo familiar. Ok? Em todos os A sentidos. escola né? sucateada e completamente ideologizada. 2. Grupo de amigos estão vindo disso aí, então é mais do mesmo, né? Aí a gente vê, bom, religião não vou me meter aqui, não é a minha área, não entendo, né? Apesar de ter a minha, ok. O que sobrou como lugar onde teria um grande interesse A empresa. em Trabalho. melhorar a qualidade do ser humano? Porque há um interesse monetário aí. Com certeza. Objetivo, não com é um certeza. interesse, não, nós vamos aqui, se não é uma ONG, uma coisa que vai fazer, não. Cara, é o seguinte, eu preciso trabalhar com gente de qualidade. Claro. Como nós falamos desde o início. Se eu tenho uma pessoa que emocionalmente está destroçada, que ela teve uma formação ruim desde o berço, coisa e tal, chegou aqui, não vai vir rende, pronta. Então, não assim, rende. eu costumo dizer para meus clientes lá, eu digo assim, olha, cara, essa batata quente cai no teu colo. Porque o cara não aprendeu a ter uma conversa convergente, nem em casa, nem na escola, quer dizer, na família, nem na escola, Na nem com grupos de faculdade, amigos, não aprendeu a ter amigo. uma conversa de... Essa que tu falou. De saber ouvir, de saber falar, de saber se sentir seguro para... Não aprendeu isso, ele não vive, não viveu isso. Onde é que ele vai ter que aprender a fazer isso? Dentro do ambiente de trabalho. Cara, o único que só sobrou o ambiente de trabalho. Exato. Então, eu acho que nesse ponto, hoje, a empresa, ela acaba necessariamente prestando um serviço de melhoria da qualidade humana mesmo. Eu acredito nisso. E é o o que eu acredito. e o interessante- Ela não é obrigada, mas ela pode. Ela pode. Tem esse poder. Tem esse poder. Pode, E e a- ainda ela se beneficiaria demais fazendo isso. E o interessante, agregando isso que tu está falando, Ricardo, é que se a gente for ver as maiores revoluções que aconteceram, começaram onde? Das pessoas, mas dentro das empresas, De negócio. dentro dos negócios. E até essa visão que tu traz, Jackson, eu acho muito interessante porque dali surgem comunidades. Por exemplo, às vezes, quando a gente trabalha com uma pessoa e passa tanto tempo com ela, temos mais intimidade às vezes com ela do que com algum familiar que a gente só vê no Final do dia. final do dia ou no final de semana, quando tem o churrasco, ou no Natal. Sim. E às vezes tu convivendo com aquela pessoa ali, que é teu colega de trabalho e tal, tu consegue ter uma intimidade, pô, aconteceu isso comigo ontem e tal. Então eu acredito também fielmente nisso que tu tá falando. E que bom que os gestores ou os líderes, cabeça de negócios, que é o que a gente fala aqui, de business, tivesse essa visão aí de que eles têm esse poder de mudança, de criar uma comunidade ali.
E Agora- até um exemplo, agora o Ronei falou ali, cara, a gente esteve realizando um trabalho na Volvo e foi emocionante porque tu vê, conversando ali com algumas pessoas, primeiro, o quantitativo muito pequeno de turnover. A gente via ali, a pessoa mais nova da empresa já tinha já uns 3 anos. Cara, e assim, ó, o prazer que as pessoas tinham de trabalhar, De participar. de participar. Tu via que tava na cultura já, entendeu? E a gente colheu alguns depoimentos e, cara, assim, ó, tu sentia na visão, no olhar da pessoa que era verdadeiro, que, pô, não tô aqui só pela grana, mas o ambiente de trabalho me proporciona uma qualificação, o ambiente de trabalho me proporciona estar provendo para minha família e tudo isso aí, cara, da senhorinha ali que estava limpando o chão, fazendo um cafezinho, pro diretor da empresa. Então, foi fantástico o trabalho que a gente realizou ali e, principalmente, cara, a gente aprende, porque hoje a gente está fazendo um trabalho com a Volvo, amanhã está fazendo com o médico, daqui a pouco... Então, a gente consegue aprender com vários tipos de negócios e existem alguns tipos de negócios que nos marcam, né? E esse foi um desses. O prazer que as pessoas tinham de estar trabalhando. Que interessante, cara. Agora tu estava falando, eu estava me lembrando que há 3 semanas atrás eu atendi uma empresa que foi indicada por um grande amigo meu, Luciano Selba, que indicou a empresa. E eu fui falar com o pessoal da produção, né? O pessoal da produção queria processos para melhorar a produção. E aí o Luciano me indicou e tal. Começamos a bater um papo de, tá, mas o que vocês estão fazendo já? Qual é o escopo, né? Ele, não, precisamos melhorar, porque eu vejo que tem células que não estão tão produtivas ainda e tal. Eu digo, beleza. Era teu xará, inclusive, Marcos. E eu digo, beleza, Marcos. Esse aí é no singular, esse é Marco. O único Marco. e exclusivo. É. Marco. Tá bom. Esse é E aí, Marco, daí conversando com ele, eu disse, cara, olha só, putz, a gente já coloca o Kanban, a gente já tem o Kanban e tal. Eu digo, cara, então deixa eu te fazer uma pergunta. Ele já tinha processos, já colocava os processos. E não estava rodando os processos, não rodavam. E eu assim, então o que acontece? O que está acontecendo? Porque se tu tem, assim, é que as pessoas não vão lá e fazem. Teu problema não é processo, meu irmão. Teu problema é liderança, é engajamento. O problema é o processo? Não. Não é processo. Né? Essa é a ilusão nossa industrial de que o processo vai resolver tudo. Cara, isso é o que acontece, né? acontece de faz mais e mais rápido, faz mais e mais rápido. E aí, meu amigo, não tem fim. Fazer mais e mais rápido, uma hora tu perde um por causa de uma coisa, perde outro por causa de outra coisa e vai embora. Aí eu vejo muito também os empresários falarem, esse pessoal mais novo não quer nada. Não quer saber de nada. O jovem não quer saber de nada. Cara, o jovem não quer ser enquadrado numa linha de produção, como nós, talvez, aceitamos estar enquadrados. Muitas vezes fomos ensinados a aceitar estar enquadrados em linha de produção. Mas, cara, não faz mais sentido no dia de hoje. E uma coisa muito interessante que a gente estava falando aqui do como a empresa pode mudar. Né? Meu, pensa nas famílias. Tá? O Ricardo abordou isso da questão das famílias antes. Né? Cara, pensa numa mãe e num pai, certo? A mãe e o pai dão amor incondicional para o filho. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Qualquer uma pessoa que está nos ouvindo agora, certo? Tem amor incondicional pelo seu filho. Em caso extremo, daria a vida pelo filho. Não tem dúvida nenhuma. Com certeza. Certo? A questão não é ter o amor incondicional pelo filho, mas desde pequeno, como que nós demonstramos esse amor incondicional pelo filho? E aí eu começo lá de pequeno a dizer assim, fez o tema, que legal, mamãe está feliz agora, o papai ficou muito orgulhoso porque tu fez o tema. Aí o moleque vai lá e quebra um copo. Presta atenção, tu não faz nada certo. Cabeção. Olha aí. Olha o que tá fazendo. E a criança começa a ver, cara, ela se retrai quando isso acontece. Ou ela vai brigar, ou vai ter um modo de segurança dela ativado. Certo? E ela vai estar vivendo. Cara, só um pouquinho. Então eu sou quem eu sou, ou eu sou quem eu quando eu obedeço, o que eu faço? Olha que interessante. Sim. Sou quem eu sou,
ou eu sou o que eu faço. Ou só consequência das coisas que eu estou fazendo. Exatamente. Meramente, né? Não que também não Meramente. sejamos, né? Meramente. Exatamente. E isso se perpetua. Chega no colégio, é o quê? Eu nota. tiro 10. É. Legal. Olha, o Joãozinho e a Mariazinha foram super bem, tiraram 10. Mas e o Juquinha? O Juquinha se ferrou. O Juquinha lá, tava tirando 5. Pô, e não é o mínimo que tu tinha que fazer? E assim vai, certo? Gravando o quê? O importante é ser ou fazer. E aí, vamos criando esses modos adaptativos. Chega na empresa, de novo, é o que tu faz ou o que tu é? E aí entra de novo aquele cliente. Hoje a gente escuta, cara, o pessoa tem que fazer atividade de voluntariado e tal, é bacana e tal. Mas no final, o que vale? Vale o coletivo, vale o que as pessoas são, vale o que as pessoas conseguem. Tem dentro do cérebro que tu falou antes, né, Ricardo? Que a gente consegue abrir e ter livre, ou vale o que ela só um resultado que ela apresenta? Porque se eu tenho essa mesma questão assim, puxa, aqui na minha empresa todas as pessoas são super bem acolhidas e tal, mas se numa reunião que eu sou convidado, eu não posso falar, eu me sinto acolhido? Não. De forma alguma. Se numa reunião eu não sinto espaço para falar, se eu falo e dou uma ideia, E ridicularizado, de repente. ridicularizado, não é levada para frente, ninguém se importa com isso, eu me sinto acolhido nesse lugar, nesse ambiente? Não, se sente desprezado. Desprezado. É, um dos piores sentimentos que existem, eu acho, é esse sentimento de se sentir desprezado. Eu acho que é um dos piores, né? Fica um Pertencimento. peixe fora. Eu diria que é o fora. pertencimento. Toda criança, quando nasce, ela precisa de pertencimento. Certo? Ela quer o pertencimento. Inclusão e afeto. A inclusão. Cara, toda criança chega no mundo, pergunta se quando uma criança tem 1 ano de idade, ela é gremista colorado, flamenguista corintiano, ela é católico, judeu, muçulmano, ela sabe o que é isso? Veio aquele ser para o mundo. Ele é racista? É gordofóbico? Qualquer coisa assim? Cara, chega no mundo um ser humano limpo. Ele começa a se adaptar a partir do mundo que ele convive, do ambiente que ele convive. Primeiro a família, depois a escola, Depois e o assim trabalho. sucessivamente. Amigos e vai. E se essa dinâmica de eu ser visto só quando eu faço, continua a vida toda, quem eu sou? Que segurança tem uma pessoa que não sabe o que é que ela é, mas só sabe o que ela tem que fazer? Praticamente é um autômato, né? E não autônomo, mas é um autômato. Vive sem uma identidade e sem saber o que vai ser. E o interessante tu falar isso aí, porque enquanto tu estava comentando isso, eu estava lembrando, talvez tenha acontecido com vocês já essa situação, lá vamos lá, no ensino fundamental. O que você quer ser quando crescer? Antigamente, vamos lá, na minha época, que não faz tanto tempo. Lá mas, em meados de 1900 de outubro? eu queria ser policial, eu queria ser médico, eu queria ser bailarina. Entendeu? Exatamente, essa era a dinâmica. Aí hoje, que nem eu tenho um filho de 7 anos, tu pergunta pra ele o que ele quer ser. Eu quero ser youtuber. Então a gente vê as mudanças, nós conseguimos observar as mudanças que ocorrem, que é normal. Só que devido a esse tipo de comportamento. Dos padrões de comportamento que é o que tu tá falando. E aí... Trazem novos modelos, né? Entendeu? Mas é normal essas atualizações, né, Com Ricardo? certeza. Porém, tu começa a observar, cara, será que o que tu comentou, que o empresário fala, mas essa juventude não quer nada com nada. Mas será que não é devido a essa mudança de comportamento que está rolando? Não que eu esteja tirando para os jovens, mas realmente existem jovens que são comprometidos e jovens que, quer nada com nada, tá nem aí para coisa. De qualquer idade, né? Que não Exatamente. Né? Essa é uma questão interessante, né? Será que dessa questão de olhar para o jovem e perguntar, mas reclamar do jovem? Porque também, né? Qualquer simpósio de administração que tu for, qualquer
palestra, para dizer o que é. O executivo, o empreendedor, ele é o cara que olha para o problema, encara o problema e resolve o problema. Sim. E é isso que está acontecendo quando tu está olhando para o jovem e reclamando do jovem? Uhum. Tá encarando o problema e resolvendo? Só Onde é que empurrando, tá? só empurrando. Cara, Eu queria pegar essa tua última fala, tá? Justamente para puxar algo que talvez que para nossa audiência aí pode ser que eu chamaria de um primeiro passo. Então, assim, a gente está abordando um terreno que é bastante sutil, que é a questão do emocional, a nossa formação, o impacto que essas influências têm, como a gente foi nutrido, ou aquilo que a natureza, como é nurture in nature, né? Como é que a gente... aquilo que veio da nossa... Também tem a questão da nossa genética, umas camadas mais internas, assim, né? Que acabam vindo com a gente, né? Características mais enraizadas, e tem as questões que a gente foi recebendo, impactando a nossa formação, que depois vai, ao longo da vida, impactando em decisões, em percepções, em comportamentos, como o chefinho chato, né? Que é o cara impositivo e tal. Essas coisas vêm. Tá. Então a gente está nesse terreno aí falando de tudo isso, nessa questão do emocional, né? Em como isso pode impactar a produtividade, resultados, dinâmica de equipe, um monte de coisa. A questão, talvez, que pode ser útil nesse momento, Jackson, é o seguinte. Tá, eu sou empresário, beleza, eu tenho uma equipe aqui, eu tenho, sei lá, eu tenho... abaixo de mim eu tenho 10 gerentes, 5 gerentes, eu tenho aqui 100 funcionários, 500 funcionários, né? E, cara, esse podcast me colocou uma pulga atrás da orelha, assim, pô, será que o que eu tô vendo a dificuldade que eu tô passando no meu negócio não tem a ver comigo? De repente a pulga veio, pô, será que não é? Será que é a minha forma de conduzir, entendeu? Os meus diretos, os meus indiretos? Eu já vi de tudo também, né, gente? Eu tô aí aqui há 12 anos nessa lida direta só com gerentes e donos de negócio, né? Então a gente vê de tudo que é coisa acontecendo. A gente vê o líder paizão, a gente vê, né? A gente vê o líder carrasco, a gente vê de tudo, né? É muito difícil a gente ver o líder medroso, porque não é para os fracos, né? Mas dono de negócio, geralmente, ou ele é meio paizão, ou ele é meio chefinho e carrasco. Aí o cara assim, pô, de repente tem alguma coisa desdobrando na minha cultura empresarial que, na real, eu preciso melhorar em mim. Cara, eu quero dar o primeiro passo. Eu quero dar o primeiro passo, assim. Tem algo que tu sugeriria, de forma prática, que seria muito bom como um exercício, algo que eu pudesse implementar, assim, tipo, olha, se eu observar... Uma coisa bem objetiva, tá? Bem objetiva. Eu sei que é difícil, né? Quando da receita de bolo aqui, né? Mas assim, uma coisa bem objetiva. Cara, assim, ó, amanhã eu vou observar tal coisa e ver o que rola. Tipo, tu sugeriria alguma coisa, assim, tipo um tira-gosto do teu trabalho. Porque eu sei que no final aqui tu vai fazer o teu jabá, tu vai colocar tuas redes sociais, o pessoal vai poder te procurar e conhecer o teu trabalho de consultoria. Sei que hoje tu tem um programa bem legal, né? Desenvolvimento de liderança e tal. Assim, claro, que no final tu dá o teu contato. Mas assim, tá, quero um tira-gosto. O que tu diria? Cara, eu diria o seguinte, começa prestando atenção nos teus comportamentos indesejados. Aqueles comportamentos que tu faz e depois de um pouquinho de tempo tu pensa assim, putz, mas por que eu fiz isso de novo? Te arrepende, né? Te arrepende. E pega assim os mais simples, tá? Para não criar complexidade e nem para levar para dentro da empresa de supetão, percebe em casa. Aquele teu comportamento indesejado, certo? Que tu repete, sei lá, a esposa deixou a pasta de dente apertada no meio e tu gosta que ela seja apertada no final da bisnaga de pasta de dente. E aí tu tem uma intolerância imensa. Aí tu olha e pô, já falei 500 vezes. Aí a mulher fica chateada contigo, Sim, fica lá, já sei cria lá, 2 um horas num ambiente... E aí tu, cara, por que eu falei isso de novo? Por que eu fiz isso da mesma forma? E tive o mesmo resultado, Exato. inclusive, né? Tive o mesmo resultado, exato. Então, o que são esses? São os comportamentos automáticos. Automáticos, sim. E esses comportamentos, o legal de observar é que todos eles, certo? Todos esses comportamentos, um dia te serviram para alguma coisa. Só que eles estão fora de época. Isso, eu acho que esse insight é legal. Show. Eles estão fora de época. Putz, eles te remetem a um tempo lá atrás. E agora não faz mais sentido. Por exemplo, vou dar um exemplo. Agora vamos para um exemplo mais complexo dentro da empresa, certo? Aquele cara que começa a receber os relatórios, né,
e daqui a pouco entra alguém, tá lendo o relatório, tá cheio de relatórios em cima da mesa, entra alguém, sei lá, a secretária veio trazer um cafezinho, e ele já olha para ela de uma forma diferente e diz assim, pô, mas de novo? O que eu te falei que tinha que entrar aqui agora? Por que teve essa reação? Claro, aí ele pode até pensar e se desculpar, pô, mas minha secretária está aqui, eu estou pagando ela. Cara, isso é o teu cérebro completamente racional pensando. Mas por que tu fez isso? Porque se tu estoura desse jeito, com essa impaciência com a secretária, será que não está estourando desse jeito teu filho também? Começar a rever, né? Nas mesmas? Com um gerente que está abaixo de ti, que de repente é um cara que tu tinha que estar construindo uma relação de cumplicidade, de companheirismo, tem uma palavra que eu gosto de usar, de fraternidade no sentido de... não de amizade, mas fraternidade de cara, a gente está lutando junto aqui, cara, assim... Sim, de incentivo, de incentivar o cara. Muito difícil eu construir uma relação de confiança sem que a intimidade venha junto. Claro que a intimidade existe um nível que é a intimidade do tipo, como eu falei, é a intimidade do tipo companheirismo. Uhum. Né? Não de aliançar, né? De criar... amizade. Cara, mas é o seguinte, esse cara tá aqui na batalha comigo. Sim. E aí é o seguinte, eu tenho um comportamento que rompe. Sim. Que rompe isso. Quer dizer, qual é a chance que eu tenho de ter um cara que na hora do pega pra capar, esse cara realmente vai ser assim, ó, cara, tô contigo. E o pior que isso aí acontece até em situação assim, ó, equipe, vamos ter que vir em sábado, vamos ter que vir domingo. Se o cara tem esse tipo de relação... se tem sim. Ele consegue carregar a equipe. Então, a tua dica... exatamente, observar esses comportamentos. Porque a partir disso... A partir disso, perceber aonde tu faz esse comportamento. Porque comportamentos que tu repete e são indesejados, eles acontecem em diversas áreas, seja na família, seja no grupo de amigos, seja na empresa, seja quando tá viajando. Faz parte esses comportamentos estão em ti. Eles não estão em ninguém mais. Tu pode até dizer, puta, mas também o fulano fez isso. Cara, se o fulano fez isso e me despertou um comportamento que eu não gosto, que eu explodo, alguma coisa assim, e aí eu olho pro lado, o Marco tá tranquilo porque o fulano fez isso. Onde é que tá o problema? No fulano ou dentro de mim? Cara, fantástico. Fantástico lógico, né? Isso aí. Fantástico. Então, a gente sempre fala da questão do gatilho, né? Cara, o gatilho, cara, tá onde? Numa arma. A arma tá virada para frente. Onde é que tá a munição? Voltada para ti. A munição tá contigo. Tá na tua mão a munição. O gatilho é só um aparelhinho pequenininho. Que aí tu ainda decide, né? Decide. E aí o que acontece? Olha que interessante, né? Esses comportamentos automáticos que um dia tiveram uma origem e tiveram um motivo para proteger, porque tu só repete esse comportamento porque eles serviram para ti, e eles são bem-vindos por causa disso. É olhar isso com calma, né? E dizer assim, cara, me serviu um dia. A questão é ter consciência, no momento atual, de que essa resposta, que é automática, não serve mais. E quando eu tenho essa consciência, me abre um leque de possibilidades. Eu digo assim, cara, só um pouquinho. Eu estou fazendo isso, e é uma repetição do que eu sempre faço. Tem um padrão aqui que eu tenho que investigar, mas nesse momento eu posso sair desse lugar de ter esse mesmo comportamento e ver quais as opções que eu tenho. Imagina 3 opções que tu tem de comportamento que são diferentes deles. Só 3. E pronto, teu universo vai abrir. Quero ilustrar o que você acabou de falar com um filme que eu vi umas 300 milhões de vezes, até porque era um filme que a gente estudava lá na nossa empresa, que é o Feitiço do Tempo, é o Dia da Marmota. Perfeito, né? Perfeito. Então, o Dia da Marmota, não sei se você recorda, se você assistiu, com certeza recorda da cena que... Quem não assistiu foi o Marco. Não é da época dele. Eu não assisti. Repete muitas vezes. Mas cara, esse é um... Deixa uma indicação aí para quem quiser assistir. O Dia da Marmota, é o Groundhog Day, é o Feitiço do Tempo, tá? Feitiço do Tempo. A nossa versão, a tradução para português Brasil. É o Feitiço do Tempo. É um filme antigo, tá? Eu acho que da década de 80, 90, por ali. Tem uma cena ali que é o cara pisando na poça d'água gelada. Né? Bom, o dia sempre repete e ele pisa na poça, pisa na poça. Essa poça que ele pisa,
a sequência dele se dar conta, pô, mas não é possível, cara, que todos os dias como o dia se repete, ele pisa sempre na mesma poça, ele faz sempre a mesma coisa, tá sempre no automático. E aí um dia ele começa a, não, peraí, eu posso pular por cima da poça. E tem um dia que ele se dá conta, ele bota a perna e balança a perna assim. E eu comparo muito isso com o processo de aprendizado, de mudança de comportamento, que assim, quando você está inconsciente do comportamento, você vai lá e pá, pisa nele. Putz, por que eu fiz isso? Pá, de novo, pô, não consigo me livrar. Chega um momento em que você tem o poder no meio da ação, você se dá com, putz, eu tô caindo. E aí você tem a chance de, eu sugiro isso pra galera, assim, olha, cara, se tu se deu conta que tu tá caindo na roubada, se tu teve uma reação, cara, pede desculpa na hora. Pá, olha só, desculpa aí, ó. Eu acho que não deveria estar conduzindo essa conversa dessa forma. Não é a forma como eu deveria conduzir. Inclusive, quando você está conduzindo de uma forma que você está privilegiando o outro, que também tem isso. Às vezes não é que você está fazendo mal ao outro, porque você está se impondo. Às vezes você está caindo numa armadilha que o outro te colocou. Então também serve para essas situações, onde você cai numa armadilha de ser o bonzinho, de ser o, né, de ser o paternal ali, que coisa e tal. Então pede desculpas. Na hora, você se deu conta, cara, balançou a perna, olha, opa, paga a volta aí, que não era o que eu queria fazer. E com o passar do tempo, você sai do automático para o consciente, do consciente para um novo automático. Ou seja, a tua nova reação automática passa a ser uma reação adequada, não é inadequada. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Faz. O novo automático. Porque, veja, o piloto automático, a gente tem comportamentos automáticos, é porque eles têm utilidade também. Sim. Porque isso poupa, né, a gente ficar racionalizando. Chega um momento seguinte, como é que eu reajo numa situação de conflito? Inicialmente, Inicialmente eu agiria numa reação de conflito, como eu disse para vocês, como eu fazia com meu pai. Discutindo. Batendo de frente até ganhar. Depois, não, pai, isso aí não é legal. Mudar o meu padrão. Como é que eu reajo hoje numa situação de conflito? Já no piloto automático, parar, respirar e ouvir. É um novo automático meu. Claro que daqui a pouco, se eu perceber que isso já não é mais o bom, aquele processo que eu acho que é cíclico, né? Daqui a pouco não, peraí, esse também não funciona. Funcionou na década passada, mas essa não funciona. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que é difícil a gente se livrar de pilotos automáticos, mas a gente tem que estar revisando o tempo todo. Mas é uma libertação muito linda. Quando tu consegue observar e enxergar, pô, errei, eu vou assumir, entendeu? E até tu comentando isso aí me trouxe lá também reflexo da minha infância, que tenho certeza que tenha sido a realidade de vocês. Errou? Pau. Toma. É cinta, é o que tiver pela frente. A minha mãe batia com um pedaço de pau na minha canela. Entendeu? E é a realidade de muitas pessoas aí acima vamos colocar, acima dos 25. Que aí eu me incluo nessa, né? Claro, me incluo. Né? E, cara, foi algo muito transformador, porque o que aconteceu, né? A educação do meu pai sempre foi essa. E acabou replicando. Então, apanhou do meu avô, o que ele fez? Replicou isso, padrão de comportamento. E, cara, chegou num período que ele, deu esse pimba aí que tu disse, desse estalo. E, cara, dali em diante, eu lembro até hoje, a última vez que eu apanhei. Eu lembro. Ele não se lembra. Porque bateu, né? Mas eu me lembro até hoje. Porque foi, cara, um divisor de águas, porque dali em diante ele começou a argumentar. Eu errava com meu irmão errava comigo, ou enfim, qualquer coisa acontecia, vamos pra mesa e vamos conversar para resolver isso aí. Então, assim, ó, foi um divisor de água na minha vida. E tu hoje, eu não te conheço há muitos anos, né? Te conheço há pouco tempo. E eu percebo em ti claramente o poder dessa educação. E tu tens essa educação. Exato. A mudança que aconteceu. Ou seja, tu já vai dar uma educação diferente para os filhos. Exato. Né? Exato. Jackson, tuas palavras aí pra gente ir se encaminhando, cara. O que tu gostaria de mais transmitir aí pra nossa audiência sobre esse teu conhecimento vasto na área de comportamento, emocional? A gente já deu até dica prática, e aí agora é contigo. Palavras de conclusão. A primeira dica prática é essa, a segunda é mergulhar profundamente na solução. nas suas questões internas, né? Porque a realidade não está... A realidade está fora, não muda se a de dentro não mudar. Exato. Então, cara, eu trabalho, né? Tem um grupo que trabalha comigo, que trabalha com terapia interna para executivos, né? Para executivos e cargos de liderança. Trabalhamos com grupos também de lideranças, né? Inclusive hoje de manhã teve um muito legal, foi muito bom mesmo, foi
incrível o andamento desse grupo está sendo. E, cara, é isso, né? Aproveitar, porque dá para começar agora e melhorar muito, porque tá vindo aí uma mudança muito grande. Com a inteligência artificial, cara, tá vendo uma mudança enorme para as empresas que ainda não tá. Algumas empresas de tecnologia já estão sentindo, não está ainda no varejo, digo assim, no varejo tão espraiado, né? Sim. Mas, cara, vai ter uma mudança muito grande aí. Quem estiver preparado internamente, talvez vai cair da onda. Sentir. Cara, vai sentir impacto. Tem um jeito de fazer diferente, é investindo em pessoas. Teus contatos nas redes sociais. Já deixa aí. Cara, e deixa eu já perguntar, esses grupos grupos que tu abre esporadicamente, tem períodos ou qualquer momento? Porque tu já vai dar as tuas redes sociais, de repente quem está assistindo já vai imediatamente entrar em contato. Tá, legal. Como funciona? Tem grupos que nós fizemos abertos, né, que tem 2, nós chamamos de Viva Pandora, que é o nosso site lá no Insta mesmo, é viva.pandora. E tem 2 grupos que são abertos, que é o Imersão Pandora e o Pandora Express para lideranças. Experience para lideranças. Então, o Pandora Experience são 6 encontros e a Imersão Pandora são 16 encontros. Esses encontros de quanto tempo? Quantas horas? Cara, de 3 horas. 3 horas. Cada encontro 3 horas. Assim. Normalmente é de manhã. Então, agora nós vamos com uma edição na sexta e no sábado. Certo. E tocado por um grupo, né? É tocado por um grupo, E aí, que são todos terapeutas com a mesma bagagem de ter passado pelo mercado corporativo, né? E depois procurado um conhecimento mais em psicologia, né? E terapias, e aí a gente faz esses grupos. Os grupos abrem, basicamente, a cada 2 meses abre um grupo novo, né? Então, a gente sempre posta lá no viva.pandora, é o Instagram. @viva.pandora. E o meu Instagram pessoal é jackson.steffen, @jackson.steffen. Jackson com CK. CK-S-O-N. N que nem o Michael Jackson. Que nem o Michael Jackson. Eu não sei nada, não sei dançar, não sei cantar, mas... o nome pegou. O único coisa parecida Jackson que não pegou. Além de eu gostar das músicas, de algumas músicas do Michael Jackson, a única Tirando coisa... isso, não resta nada. É só o nome, né? O branco dos olhos está igualzinho. Então é jackson.steffen com 2 Fs. 2 Fs. Steffen. S mudo, N. Jackson com N mudo, N no final e Steffen com N no final. Exatamente. Maravilha, Jackson. Também, se quiser, e-mail é o Jack, J-A-C-K, do Jack Sparrow, né? Jack... Putz, o cara traz as referências. É Michael Jackson, Jack Sparrow. É o Jack Steffen, J-A-C-K, Steffen, @gmail.com. Maravilha. A gente vai deixar eu acho que é mais fácil a gente deixar na descrição, né? Vamos deixar tudo na descrição aí a pessoa consegue entrar em contato contigo. Uma conversa muito feliz aqui contigo, cara. Foi muito legal. Obrigado aí pela participação. Eu te agradeço. Foi fantástico. Tamo junto. Adorei demais. Falamos coisas... Aprendemos muito e espero ter você de novo aqui com a gente e já vamos colocar em prática algumas coisas, né? Todos juntos. Hoje, quando a gente brigar depois do episódio, já vou ficar bem na hora de dar tranquilo. os socos, tá? Pra gente já dar uma parada, não, respira, estabiliza. Bom, brincadeiras à parte, pessoal, todos que ficaram até o final desse episódio, queremos agradecer a sua audiência. Queremos também já te convidar, curte, comenta, compartilha. Todas as informações do Jackson vai estar aí na descrição. Você pode também se inscrever no nosso canal, pode também entrar no site que é www.papobis.com. Tá aqui, papobis. Isso aí, papobis.com.br. E nos vemos em um próximo episódio. Um grande abraço e valeu. Abraço, pessoal. Obrigado. Bye.